Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar e refletir sobre o tema "Não se pode servir a Deus e a Mamon", atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos para podermos, Senhor Jesus, estabelecermos as condições que nos favoreçam, interceder junto ao vosso coração magnânimo para rogarmos por mais essa oportunidade de estudo. Rogar ao vosso coração magnânimo as bênçãos que, envolvendo-nos, Senhor, nos permita contar com um clima de serenidade e harmonia para podermos conduzir a nossa programação. Que possamos, em nossa rogativa ao Senhor, Mestre querido, contar também com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco de mais essa pauta de estudos, ajudando-nos a ampliar o nosso entendimento acerca do tema proposto. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre, assim seja. Muito bem. Qual a importância de estudarmos esse tema? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sobretudo, se considerarmos a realidade atual do apelo das convenções mundanas, convenções materialistas, que em muitas situações tem prevalecido. Porém, é importante nós considerarmos que nós somos espíritos imortais. E qual é a nossa necessidade? O estudo, portanto, se reveste muita importância para entendermos o ensinamento de nosso Senhor, no sentido de buscarmos o que é essencial. O estudo também vai nos apresentar essa abordagem acerca de Deus, nosso Pai, o Criador, e o que representa servir a Deus. Não é? E o símbolo Mamon, o que representa Mamon? Não é? E o que caracteriza servir a Mamon? E como diferenciar o ato de servir a Deus do ato de servir a Mamon? São questões que nós gostaríamos de compartilhar nesse estudo, na sequência. Muito bem, vamos tomar como referência básica para o nosso estudo o livro
do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que Kardec estruturou recorrendo a várias passagens e parábolas. O capítulo ele conta com algumas subseções que Kardec intitulou de acordo com o grupo o bloco de passagens e parábolas que ele citou. Ele vai começar com o título de uma das sessões, que é Salvação dos Ricos, depois Preservar-se da Avareza, depois Jesus em casa de Zaqueu, Parábola do Mal Rico, Parábola dos Talentos, após o qual ele então vai fazer algumas considerações que ele intitulou de Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria e Desigualdade das Riquezas, e finaliza o capítulo com as instruções dos Espíritos. Então vamos tomar como base essa estrutura para conduzir o nosso estudo. E, ao que parece, Kardec ele vai se inspirar nessa passagem do livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 3, que ele cita, inclusive, na primeira subseção lá do capítulo 16. E o versículo diz o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. É importante considerar também que esse ensinamento de Nosso Senhor também foi objeto de anotação do evangelista Mateus. Está inserido no contexto dos ensinamentos do Sermão do Monte. E em Mateus 6:24 nós vamos encontrar também esse registro, o registro desse ensinamento. E é importante nós esclarecermos agora, nesse momento, que Jesus nos ensina com essa passagem, especificamente com esse versículo, que nós devemos transcender aos aspectos puramente terrenos, materiais, econômicos e financeiros. Porque é importante considerar que Mamon aqui, nós vamos tê-lo como uma figura, um símbolo que representa o contexto material, a realidade material, a riqueza, não é? E, portanto, servir a Deus é se submeter às suas leis. E servir a Mamon é se submeter às convenções do mundo, convenções materiais. E é nesse sentido que queremos fazer as considerações na sequência desse estudo. E o faremos tomando como base a estrutura que Kardec desenvolveu no capítulo 16. E a primeira seção que Kardec trata no capítulo é essa, Salvação dos Ricos, que ele vai destacar, inclusive, passagens de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, 21 e 22, e Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Nós vamos citá-las aqui também, após o qual faremos um comentário. Então, vamos não só apresentar, mas vamos fazer a leitura aqui do trecho que Kardec cita nessa sessão. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Bom
só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Continua. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. E na sequência, o moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E o Kardec então vai tomar como referência para essa citação Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, 21 e 22, e Marcos, capítulo 10, 17 a 25. Vamos notar, portanto, que essas passagens, ou essa passagem, ela está totalmente inserida dentro do contexto das anotações do evangelista Lucas, né, no capítulo 16, versículo 13, aqui destacado, que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mas o Kardec, ele faz alguns comentários muito interessantes que nós queremos compartilhar na sequência. E a anotação de Kardec é o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Obviamente, é preciso entender que a riqueza é recurso para atender às necessidades evolutivas do espírito. E é nesse sentido que nosso Senhor está querendo nos ensinar, está nos ensinando, para vivermos a nossa vida utilizando dos recursos que Deus confere a cada um de nós, mas não nos apegarmos aos recursos, não nos escravizarmos à riqueza, aos recursos materiais. E o Kardec continua aqui: sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. O ensinamento de nosso Senhor é para que nós possamos, então, entender o que é real, o que é essencial, para que a gente possa transcender o aspecto puramente material, consumista, que nos envolve. E Kardec acrescenta que a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ora, esse desviar do céu é desviar da vontade de Deus, que deve prevalecer na vida de todos nós. E aí, o indivíduo que assim procede se torna insensível, egoísta. E ainda com Kardec, ele vai dizer o seguinte, que quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna,
Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego, esse é o aspecto, aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Devemos primeiro buscar o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado em outro momento. Nosso Senhor vai nos ensinar. Não é? Nenhum de nós precisa vender sua casa, seu carro, seus bens. Não, nós precisamos tê-los para a nossa subsistência. Nós não podemos nos apegar a eles, nos escravizar aos bens. Esse é o ensinamento de Nosso Senhor. Transcender a realidade material para entender a realidade espiritual que deve nos mover. E vai acrescentar Kardec aqui que se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade. Por quê? Os bens materiais ou qualquer riqueza material são recursos que Deus conferiu a cada um, para cada um promover o seu progresso espiritual. E vai dizer Kardec ainda que se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Porque a riqueza são os bens materiais que promovem as condições para que nós possamos progredir, né? Obter o nosso meio de subsistência. Sabe? A vida ela é toda estruturada a partir de uma organização em que os recursos materiais são fundamentais para essa organização, para atender ao espírito em seu processo evolutivo. Mas é recurso, é meio, não é o fim. E nós, enquanto espíritos, precisamos entender essa condição para podermos, então, criar condições com os bens materiais para promover o nosso progresso espiritual. Bom, a outra subseção que o Kardec vai desenvolver é preservar-se da avareza, que está em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. E vamos também fazer aqui, não só apresentar, mas fazer a leitura. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinha produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Que hei de fazer? Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens.
e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Passagem muito interessante para nós entendermos que nós reencarnamos com um projeto para evoluirmos, para progredirmos, para alcançarmos a perfeição, com recursos projetados no nosso programa reencarnatório. E ao desencarnar, nós não levamos nenhum recurso. O que levamos é o tesouro que acumulamos com a nossa experiência. São os valores do espírito que conquistamos, utilizando de toda a realidade material, dos bens materiais. Ao desencarnar, não levamos nada disso conosco. Tudo fica. O que levamos é o resultado de nossa experiência. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é nesse sentido: transcender a realidade material. Não se apegar às coisas, aos bens aqui da Terra, porque são recursos. E precisamos utilizar esses recursos para criarmos condições efetivas de progresso para nós e também para o semelhante. Estamos fazendo isso? Tem um registro do Kardec aqui que queremos compartilhar. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras. Veja bem, isso é diretriz. Amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Então, o ensinamento de Nosso Senhor quanto ao versículo de Lucas 16:13, que não se pode servir a dois senhores, devemos entender no sentido de que precisamos nos colocar acima dos bens materiais, não ter apego, mas promover as condições de progresso, não só para nós, mas também para o próximo. E orientados pelo princípio, pela diretriz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós vamos encontrar a solução para o problema, como destaca aqui o Kardec, de como empregar corretamente os bens materiais. Bem, outro bloco de assuntos que o Kardec vai destacar no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? É essa passagem que ele intitulou aqui Jesus em casa de Zaqueu, que nós vamos também apresentar aqui e fazer a leitura. Muito bem. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para ver porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar
e vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Muito bem, essa passagem está inserida na subseção que Kardec intitulou Jesus em casa de Zaqueu. E a passagem, ela tem tudo a ver com o que estamos tratando, porque Zaqueu, um homem rico, mas ele apresentava uma condição diferente. Embora com riqueza, mas ele apresentava uma motivação. A motivação para conhecer Jesus. Ora, essa disposição revela uma renovação de diretrizes, de perspectivas. Foi o que passou a prevalecer para a vida de Zaqueu doravante. Porque a partir do momento que ele conhece Jesus e pôde receber Jesus em sua casa, porque a partir do momento que ele apresenta essa disposição, Jesus, que sonda a nossa intimidade, sentiu, percebeu essa motivação. Tanto é que vai hospedar na casa de Zaqueu. A partir de então, estabelece uma sintonia entre Zaqueu e o nosso Senhor. Isso significa uma renovação de princípios, de diretrizes, o que passou, portanto, a orientar Zaqueu doravante em sua jornada, na pluralidade das suas existências. Tá certo? Enquanto rico, porque ele tomou consciência acerca do que poderia fazer com essa riqueza, que é justamente não só criar condições para a sua redenção, mas, sobretudo, atender às condições ou criar condições para o semelhante. No livro Caridade tem um registro muito interessante. Esse livro é um livro de espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tem um trecho seguinte, que muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Ora, essa é a perspectiva. Fazer com que a riqueza possa gerar trabalho. Esse é o princípio que deve nos orientar na condição aí de detentores de algum recurso, de algum bem. Criar condições de trabalho e beneficência, de acordo aqui com esse trecho. E essa é a orientação que nós vamos, então, com base nesse estudo, entender
daquele versículo de Lucas, né, o versículo 13 do capítulo 16, que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Certo? Então, um outro trecho, porém agora no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ele vai dizer o seguinte, que coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, Zaqueu, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Ora, ali então, né, naquele momento lá da passagem, e de acordo aqui com Humberto de Campos, nós vamos entender um Zaqueu transformado, sentindo-se magnetizado pela indefinível simpatia de nosso Senhor. É o que nós devemos, então, aprender com essas lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Renovar a nossa vida, né, tomando como base as diretrizes que o Evangelho contempla. Em outro trecho do livro Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer o seguinte, que no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, né, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, os que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. Essa é a orientação e é esse o ensinamento que o nosso Senhor quer passar para nós, né, nessa anotação do evangelista Lucas, no capítulo 16, versículo 13, ou então no Sermão do Monte com Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Não se pode servir a dois senhores. E no livro Fonte Viva, nós queríamos fazer a leitura aqui, o Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, vai dizer o seguinte, que cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebesse do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. Obviamente, é um trecho recortado, mas quem quiser pode ter acesso na íntegra à mensagem no livro Fonte Viva. A outra subseção que Kardec vai abrir nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, é o da parábola do mau rico. Essa parábola está em Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 a 31, que nós vamos também apresentar e fazer a leitura. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias.
Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola que o Kardec intitulou de O Mal Rico está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. É uma parábola muito interessante esta, do mal rico, que nós vamos entender também como a parábola do rico e de Lázaro. Está dentro desse contexto, né, que Kardec estudou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que estamos desenvolvendo em nosso estudo. E a parábola nos ensina que a riqueza, né, o recurso material, é mais um recurso que Deus confere a cada um. É um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros recursos que Deus disponibiliza e confere a cada um dentro do seu programa reencarnatório. Portanto, a riqueza pode contribuir, né, pode e deve contribuir com o progresso espiritual de quem a possui. Agora, é preciso ter um posicionamento muito lúcido, como Zaqueu teve, de buscar Jesus como orientação, como princípio, como diretriz, né, que destacamos aqui há pouco. E Kardec, nós já apresentamos aqui uma argumentação de Kardec, só para fazer alusão novamente. Ele vai dizer o seguinte, que pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce,
a riqueza constitui uma prova muito arriscada. Já falamos sobre isso aqui. Mais perigosa do que a prova da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Vai argumentar Kardec. Ricos e pobres são espíritos imortais em processo evolutivo, em campo de prova, de provação. A indigência, a pobreza, a miséria é uma prova dura. A riqueza é uma prova perigosa. Mas são duas situações para as quais Deus vai encaminhar de acordo com a necessidade de cada espírito em seu processo evolutivo. Para fechar essas considerações aqui sobre essa parábola do rico e de Lázaro, só mais uma contribuição de Kardec que nós já compartilhamos aqui. Ele vai argumentar o seguinte, que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, o que na verdade não é isso. O nosso Pai, Deus, Ele concede a cada um o recurso que necessita. Cabe a cada um de nós fazer o emprego correto. E tem uma contribuição aqui que nós queremos compartilhar da subseção Instruções dos Espíritos, do item 14, do Lacordaire, que nós vamos trazer apenas um trecho, que ele vai dizer o seguinte, que sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Vai argumentar aqui o Espírito. Portanto, um argumento muito interessante para nós podermos refletir. Tem mais um outro trecho aqui, né, do Espírito. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Nós precisamos tomar essa consciência que os recursos materiais que temos é empréstimo, é concessão divina para nós podermos promover o nosso progresso espiritual. Portanto, o tema aqui que estamos abordando, não se pode servir a Deus e a Mamon, é o convite de nosso Senhor para que nós possamos transcender o campo material, a vida material, os bens materiais, para entender as leis soberanas da vida, entender a nossa condição de espíritos imortais.
espíritos que ao reencarnar traz um programa. E esse programa, para se efetuar, para se realizar, precisa de recursos materiais do campo físico. Mas também trazemos a orientação da partida, do retorno ao plano espiritual, que não levaremos nenhum recurso material, levaremos sim o resultado da nossa experiência enquanto espíritos imortais aqui no plano físico. Experiência que deve contemplar a construção das virtudes, do altruísmo, da humildade, da simplicidade, do respeito, da tolerância. Desenvolver uma sensibilidade em relação ao semelhante. Esses são os valores que devemos adquirir. São os tesouros do coração. O último bloco de citações que Kardec vai fazer é sobre a parábola dos talentos, que nós vamos apresentar e fazer a leitura na sequência. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter.
e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Muito bem, embora a parábola dos talentos possa ser desenvolvida de forma específica, inclusive um outro estudo, mas nós vamos trazê-la aqui apenas nesse contexto do tema não se pode servir a Deus e a Mamon, até porque o codificador também vai inserir essa parábola do capítulo 16, porque talento nós podemos compreender como um conjunto de todos os bens que Deus confere a todos nós, cada um de nós, todos os recursos, sem exceção, inclusive aquele que é detentor de alguma riqueza, de bens materiais. Ora, nós estamos falando também dessa possibilidade de entender talento como esses recursos que Deus concedeu a cada um para promover o seu progresso espiritual. Os talentos de ordem material nós podemos entender como a riqueza, mas também nós vamos poder enquadrar aqui os talentos de ordem espiritual, como, por exemplo, os atributos do Espírito que Deus confere a cada um de nós, como a inteligência. Nós queremos compartilhar um trecho agora de um livro do Rodolfo Caligares, agora na sequência, vamos lá, do livro Parábolas Evangélicas. Ele vai dizer o seguinte, que os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. Os que receberam 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Os que recebem 1 não têm outra responsabilidade, senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhe faltam. Com base nesse texto, nós podemos aqui fazer algumas ilações. Por exemplo, Deus conta com uma infinidade de possibilidades para todos nós. E cada um, de acordo com a necessidade que apresenta, vai receber o seu talento, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, de acordo com a sua condição espiritual. Obviamente, alguns espíritos que se apresentam aqui no planeta se apresentam com alguma missão que tem uma repercussão maior, global, social. Outros, por exemplo, se apresentam dentro do contexto familiar, como argumenta aqui o Rodolfo Caligares. Enfim, cada um vai apresentar uma necessidade aí e Deus vai conferir a cada um o recurso que necessita. Vamos aqui adiante, que nós já estamos encaminhando para o final do nosso estudo. Vamos compartilhar um outro trecho aqui, porém, do livro agora, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos um trecho aqui do capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito Fenelon vai argumentar o seguinte, que a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nessa existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Um trecho muito interessante que sugere aí uma reflexão
acerca da riqueza, quando ele diz aqui a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. É a riqueza que promove o trabalho, que promove a beneficência, que promove o bem-estar do próximo, as condições de progresso. É isso que ele está chamando a atenção aqui. E em outro trecho ele vai dizer o seguinte, que vossos nomes serão benditos na terra. De quem? Daqueles que fazem o bom emprego da riqueza. E quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos, bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Em outro trecho ele vai dizer, nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Mas é possível ter a riqueza enquanto um talento e multiplicar esse talento, e não enterrar. É possível, cabe a cada um fazer a escolha. Nós queremos trazer aqui agora, nesse contexto, esse trecho de Kardec, que ele vai dizer o seguinte, que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta, por que não são igualmente ricos todos os homens? Ora, a parábola dos talentos nos mostrou aqui que cada um recebe de acordo com a sua necessidade. Uns 5, outros 2, outros 1. Então, cada um vai receber o talento, que são recursos de Deus, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Então, como responder essa pergunta? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Kardec vai responder aqui, vamos ver. E aqui temos a resposta de Kardec. Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ora, a necessidade e os desafios de cada um no seu processo evolutivo é que vai determinar os recursos materiais, recursos espirituais, que são necessários para cumprir o seu programa. Portanto, uns com mais, outros com menos, de acordo com o projeto de cada qual. Certo? Muito bem, para concluirmos o nosso estudo, nós vamos compartilhar aqui de uma figura para nós consolidarmos, entender a essência desse ensinamento de nosso Senhor. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, como aqui citado no capítulo 16 de Lucas, versículo 13, ou então em Mateus, capítulo 6, versículo 24. O ensinamento é esse, é que deve prevalecer a vontade de Deus. E nós devemos nos submeter às leis de Deus, nós, enquanto espíritos imortais. Nós precisamos saber de onde viemos, qual é o nosso propósito aqui no plano físico e para onde vamos. E o que é essencial, o que é fundamental para a nossa vida. Não é? E, portanto, o espírito, nós, espíritos, devemos nos submeter à vontade de Deus. Ao nos submeter à vontade de Deus, nós vamos, inclusive, empregar de forma adequada os bens materiais, enquanto recurso
para promovermos o nosso progresso espiritual e contribuir com o progresso do semelhante. Esse encaminhamento, né, e ter isso como diretriz traz harmonia como resultado para o espírito, a paz de consciência. E isso é felicidade. Felicidade é um estado de espírito, né? A cada momento que tomamos decisão e fazemos escolhas compatíveis com as leis de Deus. Agir em consonância com as leis de Deus é, portanto, a condição para podermos estabelecer a felicidade em nossa vida. E para encerrarmos o nosso estudo, deixamos essa pergunta para reflexão. O que me impede de seguir a vontade de Deus? Com isso, nós encerramos o nosso estudo desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todos e todos. Oportunidade que o agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos envolveram, amparando-nos na condução de nossa programação. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.